Episódio 6. Com ou sem amor. Desde muito cedo a gente aprende que amor e sexo caminham juntos. Um leva ao outro. Um só faz sentido com o outro. Até o autor do Kama Sutra, sim, aquela espécie de Bíblia do sexo, escreveu o livro pensando no amor. Vatsyayana, como chamava esse filósofo indiano que viveu entre os séculos 1 e 6 depois de Cristo, não queria só ensinar como gozar, mas também como se relacionar amorosamente. Para além das 64 posições sexuais que Vatsyayana descreveu no Kama Sutra, o sexo não é tratado como performance, mas como vínculo. Um tipo de sabedoria ancestral compartilhada em que prazer e afeto caminham de mãos dadas. Pois é, a gente cresceu ouvindo que sexo e amor tinham que andar de mãos dadas. Que amar era sinônimo de desejar e que transar sem amar estava mais para carência ou putaria. Mas a vida adulta é cheia dessas e outras, não é? Tem quem ame sem tesão, tem quem deseje sem vínculo, tem quem queira liberdade, companhia ou só uma boa conversa antes e depois do orgasmo. Nesse episódio, a gente investiga um pouco de tudo isso, inclusive o que acontece quando o amor e o sexo não combinam, ou quando, para combinar, precisam ser reinventados. Porque entre o ideal do amor romântico e a rotina da vida real, existe um terreno vasto onde o tesão tropeça, desponta e às vezes simplesmente se transforma. Em quase todas as culturas do mundo, o amor romântico aparece, com variações, mas aparece. Nos anos 90, dois antropólogos norte-americanos, William John Kovac e Edward Fisher, decidiram investigar se o tal do amor de novela era só coisa de ocidental apaixonado pelas princesas da Disney. Eles mergulharam em 168 estudos etnográficos, reuniram relatos de povos dos 4 cantos do mundo, de comunidades nômades da Ásia Central às aldeias do Pacífico Sul. E descobriram que em 87% dessas culturas havia algum tipo de narrativa ou prática ligada ao amor romântico. Aquela mistura de desejo, idealização e apego que nos tira do chão e nos faz escrever poema, cantar sofrência ou largar tudo para juntar escovas de dente com alguém. E o mais curioso é que nos 13% dessas civilizações restantes, os pesquisadores não concluíram que o amor não existia. Apenas que ninguém havia teorizado sobre ele. Ou seja, mesmo quando não se fala de amor, ele pode estar lá, camuflado entre versos, canções, silêncios. Durante séculos, o amor foi embalado como promessa de segurança. Encontrar a tal metade da laranja, alguém que garantisse estabilidade emocional, social e econômica. Já o sexo acabou sendo atrelado a essa equação, transformado em compromisso afetivo obrigatório, uma prova constante de vínculo e fidelidade. A gente fez da monogamia uma norma, com direito a voto de confiança, contrato social e promessa de exclusividade sexual. Mas essa narrativa vem sendo desmontada aos poucos porque muita gente começou a questionar: será que sexo precisa ser sinônimo de compromisso para o bem e para o mal? Oi, Fê! Tudo bem? Ai, que delícia receber esse convite para falar de um assunto que é muito caro para mim. Então, eu comecei a pensar em novas formas de relacionamento quando eu comecei a estudar o feminismo. Essa é a atriz Fernanda Nobre. Desde a antiguidade, da Grécia Antiga, homens tinham concubinas, tinham relacionamentos fora do casamento, com prostitutas, violentando suas escravas, até chegando nos dias mais atuais, com amantes e 2 famílias. E é claro que eu estou generalizando, é óbvio que há exceções, mas para a gente falar do comportamento humano, a gente precisa generalizar. Então, eu entendi que, assim como nós, mulheres, fomos domesticadas para ser obedientes, dóceis e cuidadoras, eles também foram domesticados por uma sexualidade de dominação, de conquista, em que é permitido ter relações fora do casamento.
permitido e até valorizado, como se fosse uma garantia de masculinidade. E aí eu comecei a me deparar com esse cenário da construção de um comportamento de gênero e comecei a perceber que a ideia da monogamia foi embrulhada para presente com um laçarote muito sedutor, brilhante e encantador, que foi o amor romântico. Que o amor romântico, ele criou um invólucro da monogamia para a gente engolir essa narrativa bem redonda, sabe? Uhum. Essas reflexões da minha xará sobre não monogamia são interessantes, porque colocam o dedo numa ferida sempre aberta pela questão: será que a monogamia é mesmo tão natural quanto parece? A antropóloga e neurocientista Helen Fisher, ídola de toda uma gente que considera essa queda de braço entre amor e sexo tão fascinante, diz que o ser humano, na verdade, pratica o que os cientistas chamam de monogamia social. Um jeito muito fino para falar que a gente gosta mesmo é de aproxegar. Se juntar em pares, formar vínculos duradouros, criar filhos junto. Mas que na prática, isso não significa que o desejo ou o sexo estejam sempre presos ao mesmo pacto. No livro Anatomia do Amor, um clássico escrito pela Helen, ela mostra que a infidelidade é um fenômeno muito mais comum do que se imagina, inclusive em outras espécies animais que também aparentam ser monogâmicas. A Helen Fisher defende que, biologicamente, o casamento ou a união estável seja só parte de uma estratégia maior que envolve também o sexo extraconjugal. Nada menos que 84% de todas as sociedades humanas tradicionais permitem que um homem tenha mais de uma esposa ao mesmo tempo. Ao passo que mulheres em 99,5% das culturas ao redor do mundo se casam apenas com um homem por vez. Por mais que nós, mulheres, sejamos muito seguras, muito independentes, muito fortes, a gente é condicionado a uma dinâmica amorosa de insegurança, de medo do abandono. Então eu olhei para trás da minha vida e vi que todos os relacionamentos que eu tive, eu me senti muito frágil. Eu tive muitos ciúmes, uma insegurança absurda, sempre achando que o outro estava me passando para trás. Eu estava sempre desconfiando. Então eu estava cansada de ter tantas dúvidas, sabe? E aí eu comecei a pensar, cara, como que eu vou parar essa dinâmica? É claro que eu tive uma grande sorte, que eu tenho um companheiro há 11 anos, que é um cara muito aberto e também muito interessado de olhar para sua masculinidade, olhar para essa estrutura desigual. E aí eu comecei a trazer esse assunto para ele. A gente começou a falar sobre isso e abrimos a nossa relação. Eu fiz isso tudo na busca de uma relação mais equilibrada, de possibilidades, uma equidade sexual, tanto para mim como mulher, quanto para ele. Porque há diálogo, há confiança. Equidade sexual. Ao longo da fala toda da Fê, ela trouxe muitas palavrinhas que a gente já vem ouvindo desde quando se propôs a começar a despir a sexualidade aqui nos Envergonha. Gênero, dominação, construção, insegurança. Quando a gente fala em sexo, não tem como ignorar todo esse histórico cultural e político que vem junto. Nunca. E quando questionado, o sexo traz muito mais coisas à tona. Mas a gente também já viu que tem algo no erotismo que foge às explicações. Algo que muitas vezes pinta antes no corpo que nos livros. A chefe Bela Gil, por exemplo, não chegou à não monogamia a partir de uma teoria ou questionamento consciente. Para ela, primeiro o corpo sentiu, só depois a cabeça entendeu. E aí veio o desafio: decifrar desejos e limites em si mesma e no outro. Em relação à não monogamia, ela entrou na minha vida, acho que na verdade de uma maneira muito inconsciente. Só depois ela se tornou uma escolha consciente, porque eu tive um relacionamento muito longo no qual a gente, de certa maneira, praticava a liberdade da alma, assim, de ser livre para estar com quem quiser e tudo mais.
E então isso sempre foi muito natural para mim. Só depois eu fui entender que a gente, de certa forma, acreditava e praticava era não monogamia ou o tal do relacionamento aberto. Eu acho que talvez isso, assim, acho que não necessariamente a gente era um casal dito, acho que em termos políticos tinha uma estrutura monogâmica, mas com uma liberdade não muito convencional. O relacionamento não monogâmico, ele é desafiador. Não tem como não ter desafios. Ciúme pode existir, podem existir diferentes tipos de ciúmes, intensidades diferentes, motivos diferentes, e a gente tem que saber navegar. Eu acho que o principal ferramenta que a gente tem é o diálogo e a percepção do limite, né? O limite de um, o limite do outro, e tomar cuidado com a imposição do limite do outro em cima dos seus próprios desejos. Quanto que a gente quer balancear isso? Isso é muito importante de saber. Então, eu acho que quando a gente sai um pouco do convencional, quando a gente quer uma transformação profunda, dificilmente ela vem sem esforço, sem desafios, sem algumas dificuldades assim que precisam ser atravessadas. E isso se aplica para muitos âmbitos da vida. Se a gente quiser seguir um padrão, né, é mais fácil, a sociedade está mais de acordo, as pessoas estão com aquele ensinamento já entranhado, tudo é mais fácil. Isso em termos de alimentação, em termos de relacionamento, de trabalho, enfim. Mas se a gente quer experimentar o diferente, desafios virão. E eles vêm. Uma das coisas mais lindas da não monogamia, eu acho que é você saber que você está com uma pessoa porque você quer. E não porque você tem que, porque você depende de. E isso eu digo, depende ou financeiramente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, enfim. E essa autonomia, essa liberdade, ela é muito gostosa. E isso dá um puta tesão. Só que essa que é a questão. Na forma como a gente vive hoje, a estrutura de casamento e família que a gente vive hoje, muitas vezes não dá a possibilidade das pessoas escolherem estar exatamente com quem elas querem e só porque elas querem. A gente ainda vive numa estrutura que muitas vezes impõe certas dependências que são muito difíceis para as pessoas conseguirem se desvencilhar. Pois é, ouvindo a Bela, cai a ficha. Desejo e liberdade são duas coisas que dão muito tesão quando andam juntas. Mas esse tesão também cobra seu preço. A não monogamia não é fichinha, mas um jogo constante para equilibrar possibilidades, vontades, respeito. Bem menos intuitivo e muito mais trabalhoso do que à primeira vista. Também peguei outra faísca aqui. É interessante pensar que, assim como algo que nasce da reflexão na mente precisa ser bem absorvido para refletir no corpo, tipo no caso da Fernanda Nobre, também o que nasce no corpo vira objeto de racionalização quando transformado em prática de vida, quase uma filosofia, caso da Bela Gil. Esse vai e vem também acontece no amor e no sexo. Não, não só literalmente, no ato em si. Assim como a gente viu que a cultura do se aliar a outra pessoa a fim de procriar e fazer família e dinheiro tende a erguer cercas em volta do sexo, limitando o desejo àquele determinado parceiro, essa tendência de que a Fê e a Bela ousaram quebrar, também o ato sexual em si e por si só tende a desembocar na monogamia. É uma via de mão dupla. Vou explicar. Existe todo um sistema incrível no cérebro humano que orquestra a nossa vida afetiva e sexual e que é ativado, por exemplo, quando a gente goza. Como a gente ouviu no episódio passado, o orgasmo libera hormônios como a dopamina, a vasopressina e a ocitocina. E se há algo que essas substâncias fazem, além de trazer a sensação de muito prazer e relaxamento, é ativar uma espécie de impulso ao amor romântico. Enquanto a dopamina age quase como uma droga estimulante para paixão, obsessão e desejo irresistível por uma única pessoa de cada vez, ajudando a focar nessa energia de conquista em alguém,
A vasopressina e a ocitocina são hormônios do aconchego, capazes de estimular vínculos duradouros e nos levar a querer permanecer junto, seja depois do sexo, seja durante a criação de filhos. Esses mecanismos de apego provavelmente já existiam nos cérebros dos nossos ancestrais milhões de anos atrás e evoluíram como estratégias de sobrevivência, garantindo que nossos antepassados permanecessem juntos tempo suficiente para criar com segurança pessoinhas indefesas e garantir que a gente chegasse até aqui enquanto humanidade. Mas essa engenharia cerebral toda também corrobora com as contradições que a gente vive até hoje. Porque hormônios são só hormônios. Nos bastidores, somos nós que contamos as histórias que justificam ou estimulam ainda mais a atuação deles, mesmo que elas nem sejam verdade. Por isso é possível sentir profundo apego por um parceiro de longa data, ao mesmo tempo em que se apaixonar por outra pessoa e ainda sentir tesão em gente que nada tem a ver com esse triângulo amoroso. Tudo ao mesmo tempo, agora. Parece que apesar de tantos milhões de anos de evolução, a gente ainda é emocionalmente incompleto e constantemente desafiado por esses impulsos contraditórios que moram dentro da gente mesmo. A ideia de um amor concluído, a ideia de que se você encontra o seu amor, se ele é assim, aquilo que foi feito para você, que estava escrito nas estrelas, isso vai te garantir uma espécie de solução para todos os conflitos, de harmonia consigo mesmo, de plenitude, sem conflitos, o que é falso, né? Não vai acontecer. Essa ideia de que a gente poderia ser assim, seres completos se a gente tivesse a satisfação completa, né? Então a relação sexual acaba sendo uma espécie de grande imagem, de grande alegoria para esse encontro, né? Para esse encontro, ainda que fugaz, mas seria um encontro no qual as almas se fundiriam e a gente realizaria esse ideal. O Lacan vai dizer, olha, não é isso que acontece numa verdadeira relação sexual, né? As pessoas, elas transam com as outras, elas se relacionam com as outras através de suas fantasias. Então, não é verdadeiramente o outro que está ali, mas é o lugar, é a forma como ele é incluído na nossa fantasia. Então, no fundo, nós estamos em relação sexual conosco mesmo. E o outro, às vezes, faz um mero papel de objeto, né, para tornar essa relação, vamos dizer assim, mais suportável. Mas no sentido mais forte, mais profundo, existe uma não relação sexual de si ao outro, mas a mais radical é a de si a si. Então, esse lado, vamos dizer, masculino e o lado feminino, eles não se casam, eles não se unificam. E os mitos que tentam dizer para a gente, olha, esse é o objetivo da existência, essa existência que é verdadeira, é assim que a vida tem que ser vivida, é para lá que ela tem que ser vivida, estão, no fundo, alimentando mais dor, sacrifício, impotência e insuficiência nas pessoas. Eu acho que isso que o psicanalista Christian Dunker traz aqui nos ajuda a questionar melhor. Existe mesmo alguém capaz de nos completar sexual e emocionalmente? Porque, pelo jeito, essa promessa do encontro perfeito, essa ideia de que achar o par ideal resolveria nossos conflitos internos, é uma armadilha. Segundo Dunker e o Lacan, na hora H não é exatamente com o outro que a gente está transando. É com as nossas próprias fantasias, nossos próprios desejos e expectativas. É como se, no fundo, a gente estivesse sempre tentando fazer amor com um espelho. E o outro está ali como coadjuvante essencial, um parceiro necessário para a gente conseguir lidar com esse encontro ou desencontro constante entre quem a gente é e quem a gente gostaria de ser. Você acredita que amor e sexo precisam caminhar sempre juntos? Já experimentou momentos em que essas duas coisas se separam ou se fortalecem em direções opostas? Sim, acho que já. Para mim não precisam caminhar sempre juntos, acho que não. Bem, abasteci de perguntas cabeludas e chamei aqui para o papo um casal que eu tô longe de ser a única a adorar. A atriz Maria Flor e o filósofo, escritor e psicoterapeuta Emanuel Aragão. Eu acho que é uma ilusão pensar que você
não, é só sexo sem afeto, vamos dizer assim. Eu acho que também tem um certo grau de ilusão e defesa nisso, mas acho que sim, não precisa estar tão junto quanto tá pra flor, por exemplo. Pra muita gente não tá tão junto. O tesão é um espaço de exercício e experiência por si. E várias vezes a gente tem, acho que no casamento, por exemplo, uma experiência de mais, assim, vamos dizer, um campo que é mais amoroso, de cuidado, de vínculo e tal, e que o sexo não tá ali tão presente, de forma tão, vamos dizer assim, protagonista da história. Acho que essas coisas se juntam e se separam de maneiras, às vezes, ruins, conflituosas, vamos dizer assim. Então, para muita gente, por exemplo, essa ideia de que, cara, a pessoa por quem eu tenho tesão não pode ser a pessoa com quem eu vou estar junto de verdade. Eu tenho que separar essas duas coisas. Para muita gente, o sexo tem que estar separado do amor, né? Para muitas pessoas, assim. Então, eu fiz um aprendizado de que essas coisas não podem estar juntas. Então, eu tenho muita dificuldade de juntar na mesma figura sexo e amor e cuidado e carinho, né? Enfim, e aí vai abrindo espaço para fantasias, às vezes positivas, às vezes também muito angustiantes. Eu acho, só posso falar de mim mesmo, mas eu acho que essa relação com o sexo, o sexo pra mim é muito íntimo, né? Eu tenho uma ideia de que o sexo, ele precisa estar ligado realmente a alguém que eu posso confiar completamente, assim. Eu não tenho como estar no sexo se eu não confiar naquela pessoa, assim. É muito difícil pra mim. Ou eu posso até estar de forma mecânica. Eu tenho certeza que eu não vou gozar se eu não estiver ali confiando naquela pessoa e se eu não souber que eu posso, de algum jeito, me deixar ir. Eu acho que essa sensação de se deixar ir no sexo, pra mim, foi uma descoberta, assim, foi um processo. O gozo nunca foi simples pra mim, não é simples pra mim, eu acho. E eu acho que quando eu tive relacionamentos onde eu não confiava tanto no outro, eu não conseguia ter prazer durante o sexo. Mas é claro que eu sei que essas duas coisas não precisam andar juntas, né? Que as pessoas podem ter prazer sexual fora de relacionamentos estabelecidos, as pessoas podem transar e gozar, e transar e gozar, e isso é incrível. Acho que é uma coisa, talvez uma trava minha mesmo. Eu não tenho essa experiência. Pra mim, as experiências que eu tive de sexo sem um relacionamento foram traumatizantes, assim. Não foram boas experiências. Quais são os maiores desafios e aprendizados de um relacionamento longo quando o assunto é manter o desejo e a atração sexual vivos? Credo. Essa pergunta aí, se a gente conseguir, é uma boa pergunta. Boa pergunta. Primeiro, acho que é o tempo, né? Talvez. Primeiro, acho que a gente estava falando disso agora há pouco aqui junto, da dificuldade de ter um tempo de ser um casal, da dificuldade disso, assim. Outra coisa também que pra mim é, assim, essa demanda de ter que transar, que é um negócio que também, pera lá, entendeu? Que também eu acho que pode pensar com calma e carinho, né? Que às vezes não é assim, como se a gente estabelecesse uma régua, assim, que tem que transar 2 vezes na semana, ou 3, ou 1, ou quanto é, para que tudo esteja bem. E eu acho que não tem isso. Eu acho que não tem uma régua objetiva sobre quantas vezes as pessoas têm que transar ou não, assim. Não tem. E aí tem, por outro lado, acho que tem uma coisa que é... O sexo é um troço, do ponto de vista da nossa vida social, assim, vamos dizer assim, do trabalho, do nosso modelo social, o modelo social no qual a gente vive. O sexo, ele é inútil, né? Ele não produz nada, ele não produz riqueza, ele não gera sucesso, nada disso em geral, assim, pra gente já transar é tipo perder tempo, né? Vamos dizer assim. E a gente ocupa o nosso tempo produzindo, né? Produzindo coisas, fazendo coisas que vão ser úteis, vamos dizer assim, né? Uma certa pragmática da existência. A gente está sempre produzindo alguma coisa. E se não produz, você está perdendo tempo. E o sexo é uma enorme perda de tempo nesse sentido, né? Então, a nossa vida é meio que pensada assim, você olha o seu dia para otimizar o seu tempo, para conseguir produzir o máximo de coisas, inclusive a saúde também entra nisso, né? Eu tenho que ter um tempo para a minha saúde, então eu tenho que fazer exercício para que isso seja uma coisa que é uma vantagem de alguma forma. E o sexo nisso, assim, é uma coisa que não é. E aí, de repente, o sexo vira uma outra demanda. Então, não, mas você tem que também transar para ser um bom casal, né? Você tem que conseguir transar, você tem que conseguir fazer isso e tal. E eu acho que isso é uma outra angústia que não precisa ser, entendeu? Tô falando só de um lado da história, eu acho, né? Porque tem outros tantos. Eu acho que a gente começa um relacionamento pela paixão, né? Sempre, assim. Ou, na maioria das vezes, eu acho. E a paixão é uma grande enganação que você faz com aquelas duas pessoas, né? Porque elas se apaixonam e aí, cara, é uma parada que acontece na vida delas. É tudo muito incrível e você não consegue, você só pensa naquela pessoa e você precisa daquela pessoa e você quer transar o tempo todo e você precisa ter aquela pessoa amalgamada a você e aquilo... Então o sexo, ele tá
né? Você transa o tempo todo, você quer transar, porque você quer que o outro seja seu, pertença a você e você pertença ao outro. E aquele negócio todo, e todo aquele suor que vocês mistura e a lambeção, um negócio que é muito doido, né? E aí, depois, aquilo vira um relacionamento. Se você tiver sorte e paciência e fé, aquilo vira um relacionamento. E aí, o relacionamento, a coisa vai dando uma certa esfriada, né? Porque você começa a ir ao cinema e tal, vamos ver uma peça, vamos jantar, e de repente vai numa festa dar uma animada, mas aí você vai morar junto. E aí você dorme todo dia na mesma cama, E aí aquele corpo também não é mais um corpo desconhecido pra você. Ele é um corpo que você conhece, ele é um corpo que se modifica, que engorda, que emagrece, que às vezes tá mais bonito, às vezes tá mais abandonado. Às vezes você sente tesão por ele, às vezes você não sente, às vezes você sente repulsa. Então, abrir espaço para todas essas coisas que você pode sentir pelo outro, eu acho que é um grande aprendizado, assim. Abrir espaço para poder falar, eu não tenho tesão nessa pessoa agora, que às vezes não tem nem a ver com o corpo da pessoa, tem a ver com aquilo que a pessoa te disse, com a briga que você teve de manhã, com o café que vocês não tiveram, que foi bom. E aí o sexo, ele não cabe, é como se você não quisesse mais aquele outro. Então, eu acho que são muitas coisas que você tem que aprender, né? Eu acho que você tem que, de algum jeito, encontrar também espaços dentro do relacionamento que você possa abrir momentos de sexualizar o outro de novo. Ou sentir atração pelo outro de novo, que não necessariamente precisa ser física, né? Pode ser intelectual, pode ser uma admiração, pode ser medo de perder, pode ser, não sei, ciúmes. Eu invento um monte de coisa, por exemplo. Eu sou aquela que eu tenho ciúme de qualquer coisa. Eu já fico assim, enciumada. Eu não sei se sou eu tentando fabricar aqui em mim motivações para fazer sexo à noite ou se eu realmente tenho ciúme de tudo que eu tenho ciúme. Mas eu acho que você vai tendo que encontrar espaços também de, sei lá, ilhas de encontro e de romantismo, né? E de encontro desses dois corpos mesmo, que já se conhecem, que já não são novidade, que o beijo não é novidade, que o cheiro não é novidade. Isso tudo é um aprendizado que você vai fazendo e como fazer o sexo não virar uma coisa burocrática, como o Emanuel estava falando. Não ser um sexo mix. A gente tem que transar, porque se a gente não transar, acabou o casamento, né? Como é que o sexo pode ser um encontro e não uma obrigação? Isso é muito difícil. Construir essas ilhas de encontro onde o sexo, ele é possível. E isso é difícil de fazer quando você tem filho, quando você tem um relacionamento longo, quando você tem, enfim, falta de tempo. Como lida com os próprios desejos pessoais e do outro dentro do relacionamento? Não sei responder isso. A gente brigava muito no começo, quando a gente transava, pra saber quem é que ia mandar no sexo. É muito interessante. A gente várias vezes parou o sexo no meio e parou, porque a gente tava discutindo e não conseguiu chegar a um consenso, entendeu? Então a gente ia falar, peraí, mas por que é assim, por que é assado? Que tinha uma premissa muito básica pra mim, que era assim, eu ia mandar no sexo, né? Porque eu era o homem, né? Então assim, na minha cabeça, no meu modelo mental de homem branco, por que não? Né? Vai ser do jeito que eu tô achando que vai ser. E era muito estranho pra mim que pra Flor não fosse assim. Então eu ficava indignado com isso e ela também indignada porque ela, né, também tem essa premissa sobre a realidade, sabe? Então isso também ocorria assim. Então isso virava várias vezes. De fato, a gente quebrou o pau, assim. Fica uma expressão talvez ruim, mas brigou durante o sexo e parou e tal. Hoje em dia, eu acho que a gente melhorou, A gente assim, né? melhorou, Mas vocês, como casal, já passaram por períodos em que o desejo sexual diminuiu significativamente? Como lidou com esses momentos para resgatar a conexão e a intimidade? Já, né? Várias vezes. Isso é flutuante, né? Eu acho, pra gente. Eu acho que a gente fala sobre isso bastante. A gente tem, né, um filho pequeno. Assim, não é mais tão pequeno, mas a gente tem 2 crianças em casa, né? Então tem esse primeiro dado, né? Que tem essa função. E aí tem uma função do tempo, tem a função do trabalho, das coisas todas. Então o espaço realmente pro sexo, ele é assim uma tripinha assim da nossa existência. É triste isso até de pensar. É triste, porque sexo é legal. Não, a gente tem que sair a gente tem que, tipo, viajar pra transar. A gente fala assim, cara, a gente vai ter que tirar 2 dias pra gente conseguir transar, porque assim, eu acho que o sexo num casamento longo, ele é um encontro, ele precisa de um encontro, onde isso que você tá falando precisa existir, quer dizer, você precisa olhar pro outro e perceber em que estado de humor o outro tá, e o outro precisa olhar pra você entender. Então é um encontro que não é simples.
Ele é complexo pra caramba, ainda mais quando você tem um monte de coisa na cabeça, muitos boletos a pagar, crianças pra buscar na escola, crianças que não sei o que lá, o tênis que esqueceu, o livro do inglês, como é que vai fazer no sábado, que a gente tem que gravar o podcast pra Fernanda Lima, entendeu? Então, Enquanto a criança dorme. enquanto a criança dorme, então é um negócio e aí o mundo que demanda da gente uma produtividade que humanamente é impossível. Então você tem que ser produtivo, ganhar dinheiro, ser bom pai, ser boa mãe, fazer sexo e malhar e ficar sarado e comer bem e beber pouco e ainda ir nas festas e ainda ter amigos e ser socialmente ativo e não sei, tem que fazer tudo, não cabe, não dá. Então às vezes o sexo realmente ele fica muito negligenciado, amor, né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente devia trabalhar muito menos. Essa é a primeira coisa que eu acho que seria muito importante. Trabalhar muito menos para poder talvez transar mais, ter esse espaço de inutilidade. E aí acho que isso que é muito forte também, de como as gerações mais novas estão cada vez transando menos, né? E outro dia eu vi uma pesquisa e fiquei muito aliviado de que as pessoas mais velhas estão voltando a transar mais. Talvez por causa dos aplicativos e coisas assim, então de alguma forma viabilizam encontros na terceira idade. Me deu um certo alívio, uma esperança assim no mundo. Né, com tanta coisa, notícia ruim tantas vezes, essa me deixou feliz, porque a geração Z não transa mais, transa muito menos, né, aparentemente, mas, ou tem uma relação com o sexo, assim, às vezes menos central, né, na vida, mas eu acho que a gente fala muito, né, eu acho que na nossa dinâmica a gente conversa muito, né, e eu acho que é isso que a gente faz, a gente fala, cara, a gente tem, como é que tá, vira uma brincadeira várias vezes, vira uma piada, mas A gente não tá transando. Não tá transando. A gente não tá Mas transando. aí vira assim, tem uma coisa da priorização, né? Você vai dormir ou transar? É uma escolha difícil de fazer na vida, dormir ou transar. E dormir é uma coisa, prioridade básica, assim, né? Especialmente, acho que pra Flor, assim, muito importante. Mas pra mim também, mas assim... Tem uma amiga, desculpa, Fala, não, falei. Não, que eu tenho uma amiga que outro dia ela falou uma coisa pra mim que eu achei muito maravilhosa. Que ela falou assim, eu não sei por que quem é casado não transa. Porque vamos lá, gente, quem é casado já sabe como é que faz, já sabe como é que a pessoa vai gozar, você já entendeu ali como é que a máquina funciona. É um negócio que é 20 minutos, gente. Meia hora no máximo. Então, assim, dorme meia hora mais tarde, vai. Às vezes você dorme 2 horas mais tarde porque fica vendo viciado numa série. Então, dorme meia hora mais tarde e transa. E ela falou isso pra mim, isso modificou muito o jeito que eu falei, cara, total. Porque eu acho que no casamento, tem um esforço que você tem que fazer pra transar também. Porque quando começa... Depois que começa, vai. O problema é começar. Porque antes de começar, assim, pô, já tomei banho, já fiz skincare, entendeu? Já passei o fio dental. Então, isso sou eu, tá? Que sou uma pessoa que tem toque. Já passei o fio dental, já fiz um negócio, já fiz tudo. Pô, agora vou ter que, entendeu? Vou ter que fazer tudo de novo e tal. Então, como é que... Isso é difícil também. Essa coisa da vida cotidiana e as aberturas que você precisa fazer para aquele encontro acontecer. Mas essa minha amiga falou isso e eu fiquei muito com isso na cabeça. Falei, cara, a gente pode ter mais encontros sem precisar ter a viagem que você vai fazer, que você vai ter aquele tempo e tal, vai tomar banho de banheira, nananã, e vai, né? Tem que ser um pouco mais... mais normal, né? Assim, vamos transar porque é bom. Não vai ser talvez ser a melhor transa da existência. Pois é, depois dessa boa lavação de roupa em pleno sábado à noite, quando eles me gravaram esse áudio, a Flor e o Manu bem que mereciam uma noite de sono tranquila. Ou não, né? Vai que eles decidiram seguir o conselho da amiga e dormir meia horinha mais tarde. Mas o bom desse papo é a franqueza. Assim como o amor, o sexo nunca será um conto de fadas. Tá mais para um daqueles brinquedos gira-gira de parquinho. Balança, dá um friozinho na barriga, a gente se diverte. Só que às vezes dá vontade de mudar as regras, descer no meio, interromper tudo, não brinco mais. O que a gente viu por aqui é que entre o ideal do amor romântico e a vida como ela é, existe uma corda bamba onde todo mundo tenta se equilibrar. Normalmente, às custas também do sexo. Tem quem deseje mais liberdade, como a Bela Gil. Tem quem precisou reinventar isso na marra, como a Fernanda Nobre. E também tem quem esteja há anos adubando o vínculo, como Flor e Manu. O desejo, afinal, não mora num lugar fixo. Ele circula, cambaleia pela rotina, se esconde entre os boletos, some no cansaço. E às vezes acorda num toque, numa conversa, num ciúmezinho básico fabricado ou até os minutos que a gente rouba da planilha para se lembrar que sim, ainda excita estar junto ou separado que seja. Relações longas, abertas, reinventadas ou enroladas.
todas enfrentam o mesmo desafio: como manter vivo o que é bom sem sufocar o que é livre. Agora que a gente já chegou à maturidade do tema, na semana que vem a gente aproveita que é mês de prevenção das ISTs para falar sobre infecções sexualmente transmissíveis de um jeito bem maduro e elucidativo, mas sem perder o tesão. Isso jamais. Até lá. Se der, dorme meia horinha mais tarde. Ou não, né? Você que escolhe. Mas sem vergonha. Um beijo e até a próxima terça. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é sexualidade e você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Capinae